porque eu sei que todos nós que estamos aqui somos alvo da bênção do Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11. Glória a Deus. Eu brinquei ali com o pastor Wagner, que eu vim com a máscara da concorrência. Nossa igreja é tão próxima que acho que dá 99 metros e uns 800, mais ou menos isso, uns 99 metros, né? E uns 800 centímetros. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou feliz por estar aqui, irmãos, porque eu já pude sentir a presença do Senhor. E é bom estar onde o Senhor está, amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Você encontrou? Diga amém? Graças a Deus. Cada igreja tem o seu sistema, né? Na nossa igreja a gente pede para abrir a Bíblia, os irmãos vão encontrando, vão ficando de pé. Quando a gente olha que está todo mundo de pé, a gente já sabe que todo mundo encontrou. E alguns dizem, fica de pé em reverência à palavra, mas eu sempre digo que a reverência não está em ficar de pé ou sentado, mas a reverência está em obedecer a palavra de Deus, não é verdade? Glória a Deus, porque tem gente que fica de pé, mas não tem reverência à palavra de Deus. A reverência está em obedecer a palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Louvado é o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que a melhor coisa é sacrificar, né? Obedecer do que sacrificar. Sacrifício é ruim? Não, sacrifício é bom, mas ele só é válido depois da obediência. Porque onde não tem obediência não vale o sacrifício. Mas quando tem obediência, o sacrifício agrada ao Senhor. Glória a Deus por isso. Lucas, capítulo 11, versículo 1 em diante, diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dar-nos cada dia o nosso pão. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. E eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisa. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado, busquem e lhes encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Qual pai entre vocês, se um filho lhe pedir um pão, se lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Amém? Gostaria de fazer uma oração. Pai, eu quero te louvar e quero te agradecer por estarmos aqui na tua casa nesta noite. Pai, eu te louvo, pois a tua presença ela é real. Eu te louvo, pois a tua presença já é notória no nosso meio, Senhor. Eu tenho certeza, Pai querido e amado, quando eu estava naquele monte, nesta manhã, intercedendo por este culto, intercedendo, meu Pai, pedindo uma palavra do teu coração para o coração da tua igreja, o Senhor colocou esse texto ao meu coração. Então eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra do céu, uma palavra revelada, uma palavra direcionada do teu coração para o coração da tua igreja, Pai. Por isso eu te peço nesse instante, tira todo o impedimento, toda a distração, abençoa aqueles que estão aqui presencialmente, mas também aqueles que estão nos seus lares, assistindo este culto remotamente pela internet, ó Pai. Nós oramos e te louvamos em nome de Jesus.
Amém. E graças a Deus. Você pode dar mais uma linda salva de palmas para Jesus? Glória a Deus, irmãos. Quanto tempo você costuma orar por alguma coisa específica? Uma única vez? Uma semana? Um mês? Aqueles mais insistentes, um ano. Não é verdade? Mas eu me lembro quando eu trabalhava numa concessionária e o salário já não era o suficiente para pagar todas as minhas contas naquela época. E eu comecei a orar a Deus, para que Deus pudesse abrir uma porta para que fosse melhor, para que Deus criasse uma situação para que o salário aumentasse. E aí, conversando com alguns amigos do trabalho, me disseram: olha, se você for trabalhar na Itavema, é a melhor concessionária da Fiat na época. É a melhor concessionária Fiat de São Paulo. Aí, o crente inocente, né? Mas que acredita em Deus, eu ouvi aquela palavra e aquele rapaz foi um profeta. Eu falei: Deus, eu quero trabalhar na Itavema. E eu comecei a orar todo dia, irmãos. Eu chegava às 7h30 no serviço e orava até às 8h, até tocar o sinal. E eu ficava orando: Deus, abençoa, 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 mas eu quero trabalhar na Itavema. E todo dia: Deus, eu quero trabalhar na Itavema. Um dia Deus falou ao meu coração: não precisa orar mais, porque eu já ouvi a sua oração. Irmãos, passou algum tempo, não foi uma semana, não foi um mês, foram vários dias, orando especificamente: Deus, eu quero trabalhar na Itavema. E tinha uma outra concessionária próxima que eu prestava serviço. E eu fui lá naquela concessionária. Quando eu voltei, o rapaz que trabalhava comigo disse assim: olha, o Laurindo te ligou. Dá uma ligadinha para ele que deve ser coisa boa. Falei: tá bom, vou ligar. Liguei para o Laurindo falou assim: olha, eu queria que você viesse aqui fazer parte da minha equipe. Aquele que me contratou quando eu fui trabalhar nessa concessionária que eu trabalhava. E ele falou: eu queria que você viesse para cá para fazer parte da minha equipe. Falei: qual a concessionária que o senhor trabalha? Falei: trabalho na Itavema. Falei: então tá bom, amanhã eu vou aí conversar com o senhor. Saí perguntando para todo mundo: onde que fica Itavema? Onde que fica Itavema? Porque eu nem sabia onde ficava, irmãos. Porque assim, falaram que era boa, eu comecei a orar especificamente, não mandei currículo, e Deus abriu uma porta, eu trabalhei na Itavema até Deus me separar para o ministério. Então assim, irmãos, tem coisas que nós devemos orar não uma única vez, não uma semana, não um mês, mas Deus está nos ensinando a orar insistentemente, a orar continuamente, até que Deus responda às nossas orações, porque eu orei até o dia que Deus falou: não precisa orar mais, porque eu já ouvi a sua oração. Irmão, Deus escuta as nossas orações, mas tem vezes que nós oramos uma única vez e já nunca mais oramos por aquilo porque achamos que já foi o suficiente. Não, irmãos, nós devemos ser insistentes na oração, porque Deus ainda responde às nossas orações. Se você pesquisar a história da igreja, você vai ver George Miller foi um dos maiores homens de Deus, que diz a história que teve 50.000 orações respondidas. Irmãos, quantas orações Deus já respondeu? Tenho certeza que várias. Talvez você nem se lembre mais, porque não foi específica. A gente tem hábito de orar, quando a gente dobra o joelho, a gente ora por tantas coisas. E Deus, Ele responde às nossas orações, mas quando nós colocamos algo específico na direção de Deus, nós sabemos que Deus responde. George Miller, ele cuidava de um orfanato na Inglaterra. E logo pegou uma proporção que ele abriu 4 orfanatos, sem ajuda de ninguém, sem recurso de governo, sem recurso de empresário, sem recurso de ninguém, apenas dependendo de Deus. A ponto de ter dias que tinha 40 crianças sentadas na mesa, e ele, por um ato de fé, dizia para as crianças, para as pessoas que ajudavam: coloca as mesas, coloca os copos, coloca os pratos, mas nós não temos nada, mas nós vamos orar. E ele orava agradecendo: Deus, eu te agradeço
por este alimento, e quando ele estava orando, batiam na porta. E duas situações de maneira sobrenatural aconteceu. Eles estavam orando, agradecendo pelo alimento que ainda eles não tinham. Quando bateram na porta, era o padeiro do palácio, dizendo assim: olha, acordei muito cedo, acordei de madrugada para preparar vários pães para entregar, porque ia acontecer uma reunião, e só que o pão passou um pouquinho do ponto, eu não posso dar esses pães para o pessoal que vai participar, então, para não jogar fora, eu achei melhor trazer aqui para vocês, e era a providência da oração. Outro dia eles estavam orando e aconteceu que uma carroça quebrou a roda na porta do orfanato. E a carroça estava cheia de leite. E eles orando, agradecendo pelo leite que eles não tinham. Quando bateu na porta, o homem dizendo assim: olha, eu estou com a carroça cheia de leite. Eu vou ter que tirar o leite de cima da carroça para poder arrumar a roda, mas tem perigo de estragar o leite. Vocês não aceitam a doação do leite? Era assim, irmãos, milagres que aconteciam. Por quê? Porque eles acreditavam no poder da oração. Nós temos o hábito de dizer: pouco oração, pouco poder, muita oração, muito poder. Nós ainda, irmãos, precisamos usar o recurso que nós temos, que é a oração, é falar com Deus. Quando acabam os recursos da terra, Deus ainda tem recurso no céu. Deus ainda opera milagres, porque Deus é Deus. Aleluia. Último exemplo, antes de entrar aqui nesse texto, porque talvez isso trouxe uma influência na minha vida. Novo convertido, chegava na empresa, juntamente com um rapaz que trabalhava comigo, que era meu vizinho, e ele teve um envolvimento com drogas, e ele precisou ficar numa casa de recuperação. E nessa casa de recuperação, eles oravam a Deus, porque só tinha o básico, e às vezes eles tinham vontade de comer algumas coisas diferentes. E um dia ele comentou comigo, falando assim, na época, comentou comigo, teve um dia que ele acordou com tanta vontade de comer um Danone, mas não tinha o Danone. E aí um amigo dele falou assim: vamos orar pedindo para Deus mandar o Danone? E eles entraram então no celeiro de oração e começaram a orar. Deus, nós queremos Danone, manda o Danone. Irmãos, diante de Deus, no mesmo dia chegou o Danone. É coisa pequena, irmãos, são coisas pequenas, mas demonstra a nossa total dependência de Deus. A oração ainda é o recurso, irmãos, que nós precisamos da parte de Deus, pedir aquilo que nós precisamos para Deus, porque Deus, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em nos abençoar. Esse texto está nos ensinando sobre orar. Os discípulos pedem para Jesus ensinar eles a orar. Os discípulos vão citar aqui 2 homens de oração. Por quê? Porque eles olham para a vida de João Batista e eles vão dizer aqui no texto que nós lemos: os discípulos de João Batista, eles oram porque João Batista ensinou eles a orar. Senhor, nós vimos que o Senhor é um homem de oração, porque diz o texto bem no comecinho: certo dia, Jesus orando em um determinado lugar, ou seja, eles estavam vendo Jesus orar. Ainda nos dias de hoje, o melhor exemplo é observando. É nós aprender através da observação. E eles estavam ali então, vendo Jesus. Certo dia, Jesus estava orando. Mas a minha pergunta para vocês, e para mim também: Jesus não é Deus? Por que ele precisava orar? Se Jesus, sendo Deus, precisava orar quando ele estava na terra, quanto mais eu e você. Nós somos dependentes de Deus. E os discípulos vendo aquela situação, João Batista ora, mas também ensina os seus discípulos a orar. E nós somos seguidores de Cristo. Jesus ora: Senhor, nos ensina a orar. E então Jesus vai ensinar através aqui. Lucas, ele coloca só alguns trechos da oração do Pai Nosso. Mas se você quiser ali na íntegra, vai estar lá em Mateus capítulo 6. Mas aí nós vemos aqui que ele começa a ensinar sobre a oração. E ele vai dizer aí no versículo 2: quando vocês orarem, olha que coisa interessante. Não diz assim, se vocês orarem, não, quando
que dá o sentido que nós vamos orar. Nós precisamos orar. Certo momento a gente tem que orar. Não se orar, se, não preciso orar, não, tenho que orar. Não preciso, hoje eu não vou orar, não, amanhã eu oro. Não, é o sentido que nós devemos orar. Em todo tempo nós devemos orar. Paulo vai dizer orar sem cessar. Nós temos que orar em todo tempo. E ele vai dizer aqui, quando vocês orarem. E o que me chama a atenção nesse texto, pastor, é que eles não pedem para Jesus, ô Jesus, nos ensina a profetizar, nos ensina a pregar, nos ensina a realizar milagres. Não, eles falam, Senhor, nos ensina a orar, porque eles perceberam que tudo acontecia por intermédio da oração. Porque onde nós não vamos, a nossa oração chega lá. Deus é Deus de perto, é Deus de longe, mas a gente não consegue ir lá do outro lado, mas a oração chega lá. Certa vez um homem de Deus disse que nós enxergamos mais longe de joelho do que um filósofo na ponta dos pés. A oração vai muito mais longe. Vai muito mais longe. E eles vão dizer aqui no texto, Senhor, nos ensina a orar. Tá bom, então eu vou ensinar a orar. Jesus vai dar um modelo. A oração do Pai Nosso é um modelo, irmãos, não é uma reza. Porque muitos vão usar a oração do Pai Nosso como uma reza, mas não é uma reza. A reza é algo decorado, é algo lido. Não, o Senhor vai dar um modelo de oração. Eu tenho o meu modelo de oração. O pastor Wagner tem um modelo de oração. Talvez você também tenha o seu modelo de oração. E nós fazemos o nosso modelo de oração. Talvez alguns vão orar primeiro louvando a Deus, agradecendo a Deus, ou vão pedir perdão, ou vão estar adorando. Não sei, irmãos, cada um tem o seu sistema, cada um tem o seu modelo de oração. E Jesus dá então para eles um modelo. E nesse modelo ele começa. Versículo 2. Pai, santificado seja o teu nome. Jesus, no modelo que ele está entregando aqui para os seus discípulos, ele está dizendo, primeiro você começa adorando. Pai, no original esse pai é Abba, é paizinho. Só adora a Deus quem tem intimidade com Deus. Só chama a Deus de paizinho, de Abba, quem tem intimidade com Deus. E aí o Senhor vai falar, primeiro você começa adorando, você começa exaltando, você começa glorificando o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Porque nós entramos, primeiro preparamos um ambiente para que a glória de Deus se manifeste. Quando a gente começa a adorar, adoração você não está pedindo nada. Adoração você está adorando a Deus pelo que Ele é, pelos atributos dEle, por Ele ser maravilhoso, por Ele ser grandioso. Aí nós vamos adorando. Então o primeiro passo que Jesus vai ensinar nesse modelo de oração é a adoração. Mas depois Ele vai dizer que a oração também pode ser no passado, no futuro e também no presente. Porque Ele vai dizer primeiro aí, no versículo 3, dai-nos cada dia o pão diário. Assim como o povo de Israel, quando passou pelo deserto, eles tinham um maná diário, também a nossa oração pelo pão nosso de cada dia tem que ser diariamente. Agradecer a Deus pelo que nós temos e agradecer pela providência que vai chegar, porque Deus, Ele cuida de todas as coisas, Deus supre todas as nossas necessidades, porque Deus é Deus. Então Ele vai aqui dizer, para que Deus possa, no futuro, suprir todas as necessidades. Depois Ele vai dizer no passado, Pai, perdoa-nos os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, ou seja, os pecados que nós já cometemos. Vamos pecar depois de novo? Vamos, mas nós vamos pedir perdão de novo. Ou seja, pedir perdão diariamente. Então Ele está ensinando primeiro, você pede no presente a providência, no passado o perdão e no futuro, livramento da parte de Deus. Versículo 4, Ele vai dizer no finalzinho, e não nos deixe cair em tentação. Então Ele orou, primeiro adorando, depois Ele orou pela providência, depois pediu perdão, depois
pediu livramento. Ele deu esses 4 modelos na oração. Não era uma reza, era um modelo, que você vai fazer o seu modelo para você ter uma vida constante de oração. Mas aí nós entendemos agora que no versículo 5 o negócio começa a ficar mais complicado aqui. O negócio começa a ficar mais profundo agora. Por quê? O Senhor primeiro deu um modelo de oração. Mas agora o Senhor está nos ensinando que nós devemos insistir, perseverar na oração. E Ele vai contar uma ilustração. E é uma ilustração, irmãos, não é um tratado teológico, porque alguns querem entender que essa parábola, a parábola ela tem um fundo de verdade, mas ela não é 100% verdade, ela não é literal. E alguns querem colocar essa parábola como sendo um tratado teológico. Nós não podemos fazer isso, porque se nós fizermos isso, nós vamos perceber que Deus vai estar deitado, assim como esse homem da parábola estava deitado. Quem está orando, que somos nós, estamos pedindo o que nós precisamos. E Deus, por estar deitado, Ele está indiferente ao nosso pedido. Então não é isso que Jesus está ensinando. O que Jesus está ensinando é perseveração, perseverar na oração. Perseverar na oração. É isso que o Senhor está ensinando para nós aqui nesta noite. Não basta pedir, tem que insistir. Se nós queremos vitória da parte do Senhor, nós precisamos insistir na oração. E ele vai contar essa história então. Um homem vai chegar na casa de um amigo de madrugada, à meia-noite, a hora mais escura da noite. O momento da adversidade, o momento mais complicado, aquele momento que te pegou de surpresa. Chegou lá, o amigo em casa, e ele não tinha nada para oferecer para o seu amigo. Parece quando chega no fim do mês, né? Chega no fim do mês, a gente não tem nada na despensa, abre a despensa, está tudo vazia. E ele chegou nesse horário, ele não tinha nada para oferecer para o seu amigo, mas eu peço para o meu vizinho, eu tenho comunhão com o meu vizinho. Vou lá, bato na porta do pastor Wagner, o pastor Wagner vai me abençoar. E ele foi lá de madrugada, bateu na porta da casa do amigo. E o amigo falou assim: vai embora. Não, mas eu preciso de 3 pães. Chegou lá um amigo lá e eu não tenho o que dar para ele. Vai embora. Já estou deitado, meus filhos estão deitados e eu não vou levantar. Porque se eu levantar vai acordar a casa inteira, então eu não vou levantar para dar pão. Vai embora. E a Bíblia fala o quê? Que ele foi embora? Não, ele não foi embora. Ele ficou insistindo. Até que o amigo deu o pão. Até que o amigo deu o pão. O que o Senhor está nos ensinando aqui, irmãos? Não pare de orar. Não desista de orar. Até que o Senhor responda. Porque o Senhor está nos ensinando a perseverar na oração. O Senhor está nos ensinando a insistir na oração. Então, se você ora todo dia, você é o amigo importuno nessa noite. E o amigo importuno, ele só saiu quando recebeu a vitória. E você vai sair daqui só quando você receber a sua vitória. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é Deus, irmãos. E Ele diz aqui no versículo 8, e lhes digo, embora Ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, mas por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Mas como eu te falei que o texto parece que está mais, o negócio vai ficando mais gostoso conforme você vai lendo. Primeiro ele ensina a orar. Depois que ele ensinou a orar, não basta só orar. Você tem que insistir na oração. Mas aí ele continua ainda batendo nessa tecla da insistência. Versículo 9 ele vai dizer assim, ó: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede, você está pedindo, irmão? Você vai receber. Você está buscando? Você vai encontrar. Você está batendo? A porta vai se abrir. Ele vai insistir aqui nisso aqui, irmãos. E o texto no original está dizendo o seguinte: continue orando. Continue pedindo. Continue batendo. Continue pedindo, continue buscando, continue batendo. É contínuo, irmãos, é continuidade. Nós devemos continuar orando. É isso que está dizendo no original esse texto, de pede
recebe. De busca, encontra. De bate, abre-se-vos-á. É continuidade. Irmão, você quer vitória da parte de Deus? Continue orando, porque Deus é Deus que responde às nossas orações. Uma historinha, um homem morreu e chegou lá no céu. E ele viu muitas caixas de presente com o seu nome. E ele perguntou para o anjo: "O anjo, que são essas caixas de presente com o meu nome?" E o anjo disse: "São todas as respostas às suas orações que você não continuou orando. Ficou tudo retido no mundo espiritual. Então continue orando, irmão. Continue buscando, porque Deus tem resposta. Talvez Deus não responda ainda porque nós paramos de orar, mas se nós insistirmos na oração, Deus vai responder às nossas orações. Porque diz a palavra do Senhor em Jeremias: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Primeiro passo, clama. Qual é a consequência? Resposta. Clama a mim e responder-te-ei. Você não vai ficar sem resposta. Quem clama tem resposta da parte do Senhor. Aí Deus vai fazer uma comparação, Jesus vai fazer uma comparação aqui. Se nós, como pais naturais, humanos, quando o nosso filho pede um peixe, a gente não dá um escorpião, e quando pede um ovo, a gente não vai dar serpentes, né? Não vai dar coisa ruim para eles. Quanto mais Deus, irmãos. Isso que Jesus está falando. Se vocês que são maus, Jesus fala aqui, ó, se nós que somos maus, quando um filho pede alguma coisa para a gente dá o melhor. Quanto mais Deus, que é o Pai Celestial. Por isso que vai dizer a palavra: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes nós estamos pedindo uma coisa, mas Deus olha e fala assim: não, isso é muito pequeno, eu vou dar algo maior. Porque Deus sempre dá coisas grandes, irmãos. Deus sempre dá o melhor. Deus nunca dá coisa ruim para nós. Eu me lembro, um tempo, que eu passei uma prova, mas uma prova tão grande, sabe aquela prova que a gente passa assim, que a gente pensa que vai morrer nela? Estava assim, nessa prova. E aí eu peguei e comentei com a minha esposa, falei assim: olha, se desse pelo menos para a gente comprar um Fusquinha, não desmerecendo o Fusquinha, irmão, porque eu já tive Fusquinha, é a benção. Se desse para comprar um Fusquinha, mas na época, assim, olhando nos recursos, seria o carro de menor valor. Se desse para comprar um Fusquinha, já estava bom. E a minha esposa foi orar com uma irmã, e essa irmã falou assim para minha esposa: fala para o Marcelo que Deus não tem Fusquinha para ele não. Porque eu vejo chegando uma chave, numa caixinha, e é uma chave da Fiat para ele. Irmãos, quando Deus fala, está falado, irmão. Deus não erra endereço. Eu costumo brincar porque tem gente que fala assim: se você não crer, você não vai receber. Você pode até não crer, mas você vai receber. Se foi Deus que falou, você vai receber do mesmo jeito. E aí, minha esposa chegou e me falou essa revelação. E não é que chegou, irmãos? Chegou um ninho na época 96. Era quase assim, novo. Aí eu falei: meu Deus, o Senhor falou e o Senhor cumpriu. Deus é fiel. Eu não paguei um centavo por causa do... Foi presente, irmão. Foi um presente de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele não vai responder às nossas orações com coisas ruins. Deus vai responder sempre o melhor, porque Ele é Pai. E como Pai, Ele não vai te dar coisa ruim, Ele vai te dar sempre o melhor, irmãos. A nossa parte é orar e perseverar na oração, é continuar orando, continue perseverando, continue batendo, continue buscando, continue pedindo, porque Deus tem resposta para a sua igreja nesta noite. Eu tenho certeza, pastor, que Deus me trouxe aqui nesta noite para ensinar a igreja a continuar orando, porque Deus tem resposta para esta igreja. Deus tem resposta.
Finalzinho para terminarmos. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Abba, o nosso paizinho, que está nos céus, ele dará o Espírito Santo a quem o pedir. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas que manto é esse aqui? Eles estão orando, precisando de necessidades, e o Senhor vai dar o Espírito Santo. E aí, Deus me levou lá para Romanos, capítulo 8, versículo 26, que diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem horas, irmãos, que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo, ele vai orar por nós. Eu não sei se você já teve essa experiência, de você estar orando, e aí você começa assim, sentir aquela graça, aquela presença de Deus ali tão forte do seu lado, na sua vida. E aí você começa a falar palavras assim que você, meu Deus, isso aí eu vou guardar, isso é tremendo. Vou usar isso aí. Olha que coisa linda que veio agora na minha cabeça. Acabou a oração, você nem lembra mais. Por quê, irmãos? Porque não era você orando. Era o Espírito Santo intercedendo. No teu momento de luta, no teu momento de dificuldade, ele começou a interceder juntamente contigo em oração. Por isso que quando Paulo, ele vai ensinar a igreja de Coríntios sobre o falar em línguas, e ele começa a falar sobre todos os dons espirituais, e ele vai dizer assim: os dons espirituais não é para você. Você já viu um profeta dizendo assim: eis que eu te digo, ou no espelho, né? Eis que eu te digo. Não, o profeta, ele é para edificar a igreja. O pregador é para edificar a igreja. Aquele que é usado em cura é para edificar a igreja. Mas e o falar em línguas? É para a sua edificação. Aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Na hora que você está ali orando, e você começa a orar em línguas, é o Espírito Santo que começa a interceder com você. É o Espírito Santo que começa a interceder pela tua vida. E você levanta renovado, fortalecido. Até brinco com a minha esposa. Você quer falar comigo alguma coisa difícil? Fala comigo depois que eu terminar de orar. Porque aí é a hora que a gente volta, né, pastor? Volta mais cheia, né? Já volta, né? Aí pode ser a notícia ruim, que aí ela vai ficar boa, porque na hora que você sai da oração, você sai renovado, sai cheio da presença de Deus. Então os discípulos chegam para Jesus: Jesus nos ensina a orar, porque nós sempre tivemos orando. Nós queremos orar. Então tá bom. Aí deu a lição do Pai Nosso. Depois falou: não adianta só orar, persevera na oração, porque o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, abre. Porque o Pai Celestial, o nosso Abba, ele vai sempre te dar o melhor. Ele vai sempre te dar o melhor. Então você quer resposta da parte de Deus? Persevere em oração, porque o nosso Deus tem resposta para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Você pode se colocar de pé? Queria fazer uma oração agora com vocês, para que Deus possa nos dar essa graça de perseverar, irmãos, na oração. Porque às vezes a gente tem vontade de orar. Irmãos, a gente tem vontade de orar. Mas eu sempre digo, a oração é aquela batalha de Jesus no Getsêmani. Jesus estava lá no Getsêmani orando, que chama o Vale da Prensa, né? Getsêmani é o Vale da Prensa, onde prensava ali a azeitona para extrair o azeite, ou seja, lugar de dor, de sofrimento. Jesus estava lá orando no Getsêmani e estava com ele 3 discípulos de oração: Pedro, Tiago e João. Eu brinco que eles são os pentecostais, porque tudo que Jesus ia fazer de mando, estavam os 3, né? Eram os pentecostais. Os tradicionais ficavam em casa. Brincadeira, meus irmãos, eu amo os tradicionais. Aí, Jesus estava lá orando, orou, voltou,
os discípulos estavam dormindo. Jesus acorda, precisa orar. E Jesus vai lá, se afasta e ora de novo. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. E ele fala o que para os discípulos? Não são capazes de vigiar comigo nem uma hora. Jesus estava numa batalha. A Bíblia diz que ele estava sendo naquele momento oprimido pelos espíritos malignos. Porque ele suava, ele estava angustiado e ele precisava de pessoas para estar orando com ele. Porque, irmãos, tem horas, irmãos, que há esse poder das trevas tão forte. Por isso que nós precisamos orar pelos pastores, pelos líderes da igreja. Porque o diabo, ele tenta parar aqueles que estão na linha de frente. Ele tenta parar os obreiros, os pastores. Porque se o pastor parar de orar, irmãos, devagarzinho a igreja vai perdendo, vai minando a força da igreja. Porque o pastor está aqui orando, às vezes sozinho, orando, Deus abençoe, ele vai falando o nome dos irmãos. Deus vai trazendo naquele momento o nome de pessoas que estão passando por dificuldades. Quantas vezes a gente está de joelho, irmão, orando pela igreja, e Deus vai trazendo nomes, depois a gente liga para o irmão e fala assim, irmão, está tudo bem? Pastor, não está não. Por quê? Porque é o Espírito que traz aquele nome, aquele momento da oração, ele traz. Porque é uma batalha, irmãos. Então eu quero orar nesta noite, para que essa batalha espiritual venha a ser quebrada no nome de Jesus. Para quando você dobrar o seu joelho, vai fluir palavras na sua boca. Para você não dobrar o joelho e falar, meu Deus, eu tenho tantas coisas para resolver. Não tinha nada, irmão. Não tinha nada, até você dobrar o joelho. Aí passou a pizza, passou o lanche de linguiça, aquele hambúrguer, começa a passar visagens na cabeça. Não, irmão. É o diabo que vai trazendo essas coisas. Não, tem que pagar aquela conta, não, tem que fazer aquela coisa. Dá para fazer depois. Mas ele quer distrair o teu coração naquele momento para você não orar. Porque ele sabe do poder da oração. Quando a igreja está orando, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Não estava nem acreditando, mas solta Pedro. Deus enviou o anjo lá na cadeia, acordou Pedro, tirou Pedro. Pedro ia passando, foi o primeiro portão automático, né, pastor? Ele ia passando e abrindo os portões. Na hora que ele passou no último, aí ele entendeu que era Deus agindo. E ele vai aonde? Lá na casa da irmã Maria, onde os irmãos estavam orando. Eu acredito que lá era uma casa de oração, viu, pastor? Porque já foi direto lá, né? Chegou lá na casa de oração, bateu na porta. Ninguém acreditou que era Pedro. Não, é o espírito de Pedro que está aí na porta. Não, irmão, você está orando, acredita que Deus vai responder a sua oração. Deus vai responder a sua oração. Por isso que o diabo tenta parar a oração. Por isso que o diabo tenta parar a oração. Porque ele sabe que quando a igreja começa a orar, milagres começam a acontecer. Deus começa a agir. Porque pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Amém? Fecha os teus olhos agora, vamos orar. É uma oração de batalha mesmo, irmão. É uma oração de batalha agora. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse instante, meu Deus, pedir a Tua graça, pedir, meu Pai, a unção, pedir o poder do Teu Espírito Santo sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja nesta noite, neste lugar, meu Pai. Ó Deus, venha quebrando todo impedimento, venha quebrando toda a cadeia, venha quebrando todo o grilhão. Meu Deus poderoso, Deus de glória, nos ajuda a perseverarmos na oração, ó Pai. Nos ajuda a insistir na oração, porque quando a igreja ora, milagres acontecem. Quando a igreja ora, meu Pai amado, as portas do inferno são quebradas, porque as portas do inferno não prevalecerá contra a tua igreja. Por isso eu te peço nesta noite, meu Pai, vem trabalhando neste lugar, vem despertando a tua igreja, vem despertando a minha vida, vem despertando as nossas vidas, ó Pai, para descermos na oração, para estarmos prostrados diante dos teus pés, ó Pai, clamando, meu Pai, para que esta pandemia venha cessar, clamando, meu Pai, para que o Brasil venha a ser despertado espiritualmente, clamando, meu Pai amado, para que a corrupção venha acabar, clamando, meu Pai querido, para que possa haver um grande avivamento sobre a nossa nação, ó Pai.
muitas almas se convertendo, sendo libertas, sendo curadas, porque o Senhor, meu Pai, nos ensina a perseverarmos na oração. Ó Senhor da glória, meu Deus amado, traga o teu despertamento, traga, meu Pai, o teu renovo, traga, meu Pai, o teu avivamento sobre a tua igreja nesta noite, para que quando dobrarmos os nossos joelhos, ó Pai, todo peso, todo fardo, todo cansaço venha a ser quebrado por causa da tua unção, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nos dá liberdade para adentrarmos na tua presença. Pai, nós oramos e nós te louvamos com as nossas palmas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o Senhor.